Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou o pastor Fagner Silva e estou aqui para nós falarmos hoje sobre a importância da carta aos Colossenses para a atualidade, tá bom? Espero que você esteja conosco aí, compartilhe este vídeo, envie para mais alguém e nos ajude a multiplicar esta palavra, tá bom? Embora a relevância da epístola nem sempre seja percebida em sua totalidade, muitos crentes nem sequer, né, leu a carta de Paulo aos Colossenses sequer uma única vez. E muitos que afirmam ter lido esta carta, eles nunca fizeram as suas devidas observações, nunca prestaram realmente atenção. Contudo, querido, seja ela muito conhecida ou pouco conhecida, muito lida ou pouco lida, a verdade é que isso em nada diminui a sua relevância e a sua importância para os nossos dias. Infelizmente, muitos, por não conhecerem essa carta e as demais partes das Escrituras, estão por aí dando créditos a todo tipo de novidade que aparecem no mercado da fé, como visões, revelações, sonhos, falsos profetas que estão aí nas redes sociais o tempo todo pregando um outro evangelho. Muitos crentes não confiam que seu relacionamento com Cristo, mediante o Espírito Santo, tendo como base as Escrituras Sagradas, eles sejam suficientes e por isso procuram por novidades. É triste, mas muitos cristãos acreditam que há pessoas, religiões e até mesmo disciplinas que podem então acrescentar algo à sua experiência espiritual, pois para estas pessoas a palavra de Cristo e a pessoa de Cristo, né, a mensagem do Evangelho, ela não é suficiente para essas pessoas. E por isso a gente vê ela buscando sempre novidades. O cristão que dominar o conteúdo do capítulo 2 desta carta dificilmente será enganado, queridos, por alguma forma inovadora ou até mesmo atraente do cristianismo, tipo daqueles cristianismo mais aperfeiçoado, né? Eu achei muito interessante, né, o que o pastor Hernando Dias Lopes, comentando essa carta, vai dizer sobre a importância dela para a atualidade. Ele diz o seguinte: esta carta é absolutamente pertinente e necessária para a igreja contemporânea. E ele cita então algumas razões porque ela é importante que eu quero citar aqui para você. O pastor Hernando Dias Lopes diz, em primeiro lugar, que esta carta ela é importante porque a doutrina de Cristo ela vem sendo atacada ao longo dos séculos. Nos primeiros séculos da era cristã, muitos acirrados debates foram feitos em torno da doutrina de Cristo, por acreditarem que a matéria era essencialmente mar. Os gnósticos diziam que se Jesus ele é Deus, não pode ser então humano. E se ele é humano, ele não pode ser Deus. E com isso trazia muita confusão entre a igreja de Colossos. Já o arianismo pregava que Jesus não era coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Hoje a doutrina de Cristo está sendo bombardeada com rigor desmedido. Livros e mais livros são despejados no mercado literário, tentando desacreditar o bendito Filho de Deus. Uns negam a sua divindade, outros negam a sua humanidade, e ainda, paz, meus irmãos, há aqueles que atacam a sua impecabilidade. Há pregadores dizendo que Jesus tinha desejos pecaminosos. Uma baita de heresia, não é? Mas em segundo lugar, sabe por que essa carta é importante? Porque a doutrina da criação também tem sido atacada com grande virulência na atualidade. A carta de Paulo, querido, aos Colossenses, acentua a verdade primária do cristianismo, de que o universo não é resultado de uma geração espontânea, nem de uma explosão cósmica, muito menos de uma evolução de bilhões e bilhões de anos. Quando nós olhamos para o universo, querido,
percebemos que o mundo visível e invisível, ela é obra da criação de Deus por meio de Cristo. Está bem claro nas verdades, na palavra de Deus, né, no Evangelho de Cristo, na mensagem do Evangelho. Um autor considerado patrono do ateísmo escreveu um livro abusado, intitulado Deus, um Delírio. Esse autor insolente, ele vai tentar reduzir Deus, soberano, criador e sustentador da vida, apenas a um delírio de mentes fracas. Mas, na verdade, ele é quem delira ao escrever este livro. A ordem não pode ser produto da desordem. Uma explosão cósmica, por exemplo, jamais poderia produzir códigos de vida, assim como as areias de um oceano, do mar, elas jamais poderiam construir por si mesmo, por exemplo, um relógio, né, um microfone, coisa dessa natureza. Ali a gente sabe que é um toque das mãos de alguém. O criacionismo não é apenas um artigo de fé, queridos, mas também uma verdade científica. O livro A Linguagem de Deus tenta conciliar o cristianismo com as teorias de Darwin, né, o evolucionista. Porém, querido, esses teóricos, né, que vai se alimentar, se abastecer de fontes rotas, né, dos teólogos liberais, eles negam a literalidade do relato da criação, conforme está registrada no livro do Gênesis, capítulo 1 e capítulo de número 2. O relato da criação do livro de Gênesis não é um relato mitológico, mas acreditamos que é um relato literal. Negar essa verdade incontrovérsia é desprezar a inerrância e a infalibilidade das Escrituras. Queridos, a doutrina da criação está presente em toda a Escritura. E Paulo a reafirma de modo eloquente nesta carta aos Colossenses. Por isso que eu convido você a ler essa carta. Você vê isso bem claramente no capítulo 1, no verso de número 16. Em terceiro lugar, é importante estudar essa carta porque a doutrina da redenção, ela também tem sido atacada com incansável persistência. Nós percebemos que os falsos mestres que se apresentam, né, e são lobos vorazes, sempre se infiltraram na igreja. E outras são como serpentes peçonhentas, né, que permanecem do lado de fora, destilando então o seu veneno mortal. A ideia de que o homem pode chegar a Deus pelos seus próprios esforços, através dos seus méritos, esoterismo, sincretismo, sem o sacrifício expiatório de Cristo, não é apenas enganosa, mas também ela é uma ideia satânica, queridos. E uma falsa humildade, né? É uma falsa humildade acreditar que o homem pode chegar até Deus por meio dos seus esforços. Já dizia o príncipe dos pregadores, né, do século XIX, Charles Spurgeon, ele dizia que é mais fácil ensinar um leão ser vegetariano do que um homem ser salvo pelos seus próprios esforços. E eu concordo com ele. Tenho dúvida que nós jamais alcançaríamos salvação pelos nossos próprios esforços. Em quarto lugar, sabe por que essa carta ela é importante? Porque a doutrina da santificação também tem sido atacada por várias ideias equivocadas. Não faltam ideias erradas e falsas acerca do estilo de vida que pode, de fato, agradar a Deus. A verdade é que a doutrina errada sempre levará a uma vida errada. Vivemos uma cultura que diz, não importa o que você acredita, desde que você viva corretamente. Porém, querido, quando a gente analisa essa frase, nós percebemos que esse pensamento ele é ilógico, né? Não tem lógica. As convicções, elas determinam o comportamento. Nós percebemos, doutrinas erradas geram um modo de vida errado. Já as doutrinas corretas devem conduzir a um modo de vida correto.
Paulo escreve a carta aos Colossenses para corrigir esses desvios, como o gnosticismo, o misticismo, o legalismo e o asceticismo que estava deixando, não é, a igreja de Colossos em apuros. Estou convencido que a igreja atual precisa, querido, encarecidamente da mensagem de Colossenses, pois nós vivemos hoje uma época em que a tolerância religiosa considera todas as religiões igualmente boas. Tem pessoas tentando aproveitar, né, o que há de melhor em cada sistema religioso e aí criando uma religião particular, criando uma nova religião a partir de remendos de outras religiões. Ao estudar esta carta empolgante, nós devemos então dar ouvidos às nítidas advertências que Paulo dá para nós aqui nesta carta, dizendo o seguinte: ninguém vos engane com raciocínios falazes, ninguém vos venha enredar com filosofias e vãs sutilezas, ninguém, pois, vos julgue. Amém, queridos? Amém? Guarda essas verdades, né, esses princípios ensinados pelo apóstolo Paulo, tá bom? Bom, terminamos então o nosso estudo de hoje. Espero que você tenha entendido, né, a introdução à carta de Paulo aos Colossenses e agora esteja pronto para nós entrarmos propriamente na carta aos Colossenses, capítulo a capítulo. Se você estar aqui pela primeira vez, eu recomendo que você veja os vídeos anteriores para que você possa prosseguir conosco, tá certo? E aí ter um melhor aproveitamento. Lembrando que amanhã nós começaremos já no capítulo de número 1 e é extremamente importante que você leia o texto, tá certo? Não apenas acompanhe aqui o comentário, mas leia também o texto conosco. Eu gostaria agora, encerrando a nossa transmissão, a nossa live, eu gostaria de convidá-lo para nós orarmos, para nós apresentarmos a Deus o nosso país, a nossa nação, em nome de Jesus. Pai querido, Pai eterno, graças te dou pela vida dos teus filhos que acompanharam esse estudo, que estiveram conosco aqui neste momento. Continua com as tuas mãos estendidas sobre a vida de cada um deles. Nos ajuda, Senhor, a conhecer mais e mais da tua palavra e a viver também a tua palavra. Ó Deus, obrigado pela vida daqueles que sempre estão conosco aqui, Senhor, lendo capítulo a capítulo da tua palavra, Senhor. E nessa feita na carta aos Colossenses. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e até amanhã, tá certo? Um abraço para você, em nome de Jesus.